Oi, hoje é dia de voltar a um projeto bem antigo do canal, Páginas em Branco, onde a gente discute um pouco a respeito do mercado editorial. Bom, e a pergunta da vez é, será que a nossa própria casa é o melhor lugar para a gente comprar um livro? Bom, pessoal, eu preciso confessar para vocês, eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui por um motivo, mas depois, passaram-se alguns dias, eu tive um motivo dobrado. E basicamente é um assunto que eu já havia visitado em vídeos anteriores aqui dessa série de vídeos, Páginas em Branco. Exatamente, aliás, o último vídeo que eu publiquei já faz bastante tempo, se eu não me engano foi em 2019, pois é, fiquei um tempão sem produzir outro vídeo a respeito disso, de discutir questões do mercado editorial. É exatamente aquela questão de onde comprar um livro fora de casa. Como assim? Antigamente, e vocês podem perceber que eu sou das antigas, minha barbinha branca, a gente saía às ruas, a gente visitava livrarias e comprava bons livros. Inclusive, a gente pegava maus livros também e a gente escolhia livros justamente pela experiência do contato de ter um livro em mãos. Afinal de contas, né? É gostoso pegar esse objeto, eu sempre digo, né? A primeira paixão de quem gosta de literatura é o próprio objeto. É curtir esta coisita que você abre, tem uma capa dura ou não, tem um monte de folhas, letras, ilustrações, tem conteúdo. O conteúdo sempre, claro, é a melhor parte, mas a gente sempre tem o contato com tudo isso através realmente do tato. É uma experiência que primeiro começa de a gente sentir isso aqui. A gente ama principalmente objetos, depois a gente se apaixona pelas histórias e passa talvez a amar algumas ou não, às vezes até odiá-las também, né? Mas de qualquer forma, é por aí. Antigamente a gente tinha essa grande experiência, a gente tinha opções de sair às ruas e ir em várias livrarias, até saber que algumas delas tinham um foco em determinado gênero literário ou não, ou que é a questão aqui desse vídeo, nas megas livrarias, onde você encontrava uma infinidade gigantesca de produtos literários, que depois, num certo tempo, elas passaram também a oferecer para nós outras formas de entretenimento não relacionados à literatura, como, por exemplo, os filmes ou os seriados de TV, ou também bastante CDs de música. Pois é, a gente não ia mais nessas localidades apenas para comprar um bom livro. Às vezes era o motivo de partida, a gente ia lá para comprar um livro, mas saía com um box de série de TV, sacola. No fundo, isso não importava muito, o que valia era a diversão, de fato, de sair às ruas, de viver fora das ruas. Mas hoje em dia, praticamente, existe quase uma geração inteira, uma nova geração, que não sabe qual é essa experiência de realmente passear, se divertir à procura de um livro, de uma nova história para poder curtir, de conhecer um novo autor e por aí vai. Porque simplesmente as pessoas... mas espera aí, Paulo. As pessoas fazem a mesmíssima coisa acessando um site de compra online, como por exemplo a Amazon, que é a minha parceira de compra e venda por aqui. Sim, você pode entrar na Amazon e escolher uma infinidade gigantesca de livros. Não é a mesma coisa? Não, não é, porque, como eu disse, o princípio era que a gente primeiro se apaixona pelo objeto. Quando a gente faz uma compra online, por mais que a gente, claro, tenha noção de mais ou menos, digamos assim, do que se trata o livro, afinal de contas a gente só se baseia na sinopse, né? Aqui no livro você podia começar pela capa, né? Se interessar pela capa, depois você podia ler a sinopse, mas você também podia começar a ler a história de fato, você podia ler uma página, duas, muita gente fazia seleção de histórias através dessa forma. Conferia, tem bastante ilustração interessante, vou levar esse livro. E por aí vai. Fazendo alguma compra online, você não consegue fazer isso. A gente não tem essa experiência a mais, justamente que o objeto nos proporciona. Ou seja, o modo antigo de fazer a compra de um livro era muito importante. Mas por que eu estou falando tudo isso? É que, recentemente, no finalzinho de junho, definitivamente uma grande livraria, a Livraria Cultura, fechou as portas. Simplesmente num movimento completamente
triste, porque o final da livraria, eu não cheguei a ir lá. A última unidade da Livraria Cultura estava lá no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, todo mundo conhece, né? Ou muita gente já ouviu falar. Era um baita de um local gigantesco. Anos antes, aquele lugar ali era uma sala de cinema, que eu tive a oportunidade de ver um filme, até interessante, até lembro qual que foi. Eu vi Parque dos Dinossauros, lá em 94, provavelmente, quando é a época que foi lançado o filme, né? Depois o cinema fechou, pelos seus motivos, salas de cinema foram fechando. É basicamente a mesma coisa que a gente vai ver aqui, né? As salas de cinema foram fechando e aquele local gigantesco acabou sendo comprado pela Livraria Cultura, que tinha pequenas salas ali no Conjunto Nacional, e ela abriu então aquele espaço gigantesco, muito bem decorado, era bonito o local, era divertido entrar lá só pelo visual. Era muito mais interessante do que visitar talvez um museu com um prédio bonito ou um ponto turístico, qualquer uma cidade que também seja bonito, mas a, a, a coisa, digamos, que agregava aquilo é que o ambiente era bacana visualmente falando, mas tinha o conteúdo das histórias. Bom, essa unidade ali da Livraria Cultura foi a única remanescente, acabou fechando, e melancólica, por que foi dessa forma? Porque as livrarias não, as editoras começaram a retirar tudo que possuíam lá dentro da Livraria Cultura. Então ela começou a ficar completamente espaçada, suas prateleiras que eram abarrotadas de livros, era uma infinidade de livros que tinha lá na Livraria Cultura, foram aos poucos sendo recolhidos pelas editoras, e aquilo lá ficou às moscas. Eu realmente não fui, eu não quis ver, para falar a verdade, né? Antigamente eu ia com muita facilidade lá a Paulista, né? Praticamente ia direto, aliás eu estudava lá perto, eu fazia comunicação social com habilitação em cinema na FAP, que é bem próxima lá da Avenida Paulista, e praticamente 2 ou 3 vezes por semana eu estava lá dentro da Livraria Cultura me divertindo, consumindo, se não os livros, consumindo periódicos, que minha forma de, principalmente, adquirir cultura e conhecimento foi através de periódicos. Mas enfim, esse templo literário não existe mais. Então foi por causa disso que eu decidi fazer esse vídeo aqui. E qual não foi a minha surpresa quando no comecinho agora aqui de julho eu estava indo no shopping aqui perto de casa, quando eu descobri que a unidade da Saraiva, Livraria Saraiva, também havia fechado. E justamente o vídeo anterior aqui do projeto, as páginas em branco, eu falava justamente sobre a situação da Saraiva, se ela ia ou não ia resistir à pressão, né, de não servir mais para nada, exatamente um local onde você sai de casa, chega até lá, escolhe livro, compra e volta para sua residência. Basicamente isso. Ou seja, a motivação de fazer esse vídeo aqui ficou dobrada ou duplamente triste. No caso aqui dessa livraria Saraiva, que tá dentro de um shopping, ou estava dentro de um shopping durante os últimos 4 anos, praticamente, quando ela também começou a passar por crises financeiras, eu nunca entendia como é que aquela unidade ali sobrevivia. Simplesmente ela estava às moscas, não entrava ninguém. Várias vezes que eu passava na frente da livraria, eu mesmo já não estava mais frequentando. O que é até contraditório com o que eu falei aqui no começo do vídeo, né, de gostar de ir nesses locais. Não, eu passei a comprar praticamente apenas através da Saraiva. Eu mesmo mordo a língua no que eu falo, né? Mas é o que aconteceu, né? Eu passava na frente da Saraiva e não tinha ninguém lá dentro. Obviamente, isso também deve ter acontecido lá com a Livraria Cultura, na Paulista. Pois é, a mesmíssima coisa. E eu ficava me perguntando, como é que essa loja consegue sobreviver durante uns 3, 4 anos sem vender nada? Porque não vende, se não tem ninguém lá dentro, não vende nada. E especificamente essa loja aqui da Saraiva era igualzinha à Livraria Cultura, cheia, lotada de pessoas, filas gigantescas nos caixas para poder comprar os livros ou qualquer outro produto de entretenimento. Aquela coisa de você passar quase 1 hora, meia hora na fila, porque é muita gente, era muita gente. E outra coisa também, esse conceito de grandes lojas que vendiam livros ou acessórios de entretenimento, né? Existiam também várias antigamente. Existiu, por exemplo, a FENAC, que é uma empresa que eu acho que também a geração de hoje em dia
não ouviu falar. E tudo isso que eu digo que existia aos montes dessas grandes empresas que possuíam suas grandes lojas para vender livros, isso era quente, digamos assim, lá pelo ano de 93, 94, 95, até 99 talvez. Acho que a partir do ano 2000 começou a minguar, basicamente. Porque era a mesma época que as compras online começaram a ficar mais fortes. Ou seja, é um mercado que foi consumido pelo outro. Do mesmo modo como eu comentei que as salas de cinema foram fechando ali na região da Paulista, na região da São João, outra rua famosa em São Paulo, é justamente por causa disso, porque o mercado de fitas VHS, depois os discos de DVD, acabaram com o cinema. Muita gente deixava de assistir o filme porque preferia esperar sair justamente em fita ou então em DVD. E por aí vai. A mesma coisa aconteceu com as livrarias, as pessoas passaram a querer comprar os livros através das lojas online. E acabou com esses templos literários de puro entretenimento ou fonte de cultura. E é curioso a gente perceber que já existe uma geração que não sabe mais o que é isso, visitar esses locais, curtir a escolha de um livro, primeiro pelo tato, pelo visual, depois se interessar de levar o livro ou não, por vários fatores que você só conseguia perceber tendo o livro em mãos. Coisa que simplesmente você não tem escolhendo um livro de uma loja online. Você tem pouquíssimas informações, pouquíssimos atrativos visuais, inclusive olfativos, porque você podia inclusive cheirar um livro e descobrir que ele tinha cheiro, e era até um outro motivo para você levar aquela publicação especificamente. Básica. Cara, o quanto se perdeu. O vovô aqui tem certeza essa quantidade perdida. Os jovens, essa geração que já nasceu, consome até livros. Não sabe que isso existia, não sabe como isso era bom. Quer dizer, para eles, né, que vivem apenas na geração que consome tudo ali à base de um smartphone, isso aqui em mão não é tão importante como ter o celular, né? Infelizmente. O pior é que todo mundo, eu sempre digo, né? Todo mundo tem a fonte da sabedoria na palma da mão, mas ninguém usa o bendito celular para fazer pesquisa, né? Do mesmo modo, eu também vivi o tempo onde se tinha os templos dos livros, mas não os livros para serem vendidos, os livros para serem consultados. Estou falando das bibliotecas, obviamente, né? Eu também vivi essa época, eu vivia dentro de bibliotecas, justamente quando nem se pensava em existir algo chamado internet. Assim, a minha fonte de cultura, eu já comentei, eu consumia muito periódico. Eu consumia eles para poder encontrar informações a respeito de tudo. E também eu ia muito em bibliotecas. Mas, voltando ao celular, todo mundo tem na palma da mão toda a informação do mundo, mas ninguém mais faz pesquisa, ninguém se interessa pela cultura em si, ou informação pura. Ninguém está interessado nisso, apenas talvez interessado no entretenimento que não tem nada a ver com arte. Isso que é o pior, né? Porque troca de mensagem realmente é algo que não leva a nada, talvez a uma bela de uma briga, né? Rancor, ódio e por aí vai. Tão somente isso. Sim, nós éramos felizes quando saíamos de casa, íamos encontrar no mundo afora templos de sabedoria, templos de entretenimento, templos de conhecimento, vulgarmente chamados de biblioteca ou livrarias. Basicamente isso. Mas isso não existe mais, ou seja, a gente respondendo a pergunta então do vídeo, né? Não precisamos mais sair de casa para comprar um bom livro. Como é que a gente escolhe então um bom livro? Este é o problema. A própria existência desse tipo de canal literário, que pode servir, claro, como dicas de livros a serem comprados, não é o suficiente de fato, porque você vai na ideia de alguém. Eu, quando indico um livro que eu estou lendo, por exemplo, Peter Pan, eu fiz a leitura recentemente, logo vai sair a resenha, eu vou incentivar algumas pessoas a comprar, conhecer essa obra aqui do Barry, mas
E daí? É o suficiente? Na verdade, é uma tentativa de conhecimento, de procurar o conhecimento realmente legítima. Antigamente, quando eu ia lá na livraria, eu gostava, eu queria realmente entender aquele objeto, o conteúdo dele. Não precisava ninguém dizer se era bom ou não o livro. Eu descobria pela minha própria curiosidade, seja pelo visual, seja pelo cheiro ou qualquer outra informação que eu captasse ali e me interessasse, ou basicamente, né, me apaixonasse pelo objeto em si. Hoje em dia, você entra apenas num canal literário e confia no que a pessoa fala. É um bom livro, pode comprar. Aliás, deixa eu fazer o jabá então, né? Na descrição aqui do vídeo eu vou deixar o link para você poder adquirir Peter Pan, de James M. Barrie. Uma fantasia sensacional. Um livro que você pode considerar voltado aos adultos, não exatamente às crianças. E aguardem, bom, não sei se esse vídeo aqui vai sair depois que já tiver sido publicado a resenha desse livro, mas procurei. Se o link não aparecer, é que talvez não tenha sido publicado ainda o vídeo. Mas é aquilo, pessoal. Você não precisa mais sair de casa para comprar um livro. Eu acho que isso é ruim. Agora, eu quero saber a opinião de vocês. É realmente prejudicial quando a modernidade, digamos assim, quebra várias coisas que algumas gerações anteriores estavam muito acostumadas, sabiam utilizar. Por exemplo, não existem mais os cinemas de rua, não existem mais as livrarias de rua. As bibliotecas de rua praticamente também não existem, né? Embora, não sei, quem frequenta a biblioteca ainda? Não sei. Mas praticamente a gente pode considerar que não existem. Oficialmente elas existem ainda, porque a maioria são públicas, né? Dos municípios, do estado. Então, não existiam bibliotecas particulares, a não ser dentro de instituições de ensino particulares. Basicamente a gente pode considerar que as bibliotecas, pelo menos, ainda existem, mas com certeza não são utilizadas pela população em geral, né? Só quem está lá dentro da instituição, ou, sei lá, próximo, mora perto de uma biblioteca, ainda possa consumir. Mas também deve ser algo bem raro. Enfim, tempos modernos tristes. Basicamente isso. É o que eu queria dizer aqui nas páginas em branco. E de novo, aproveita a seção de comentários aqui para colocar suas opiniões a respeito de tudo isso que eu falei por aqui. Tchau!